Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta terça-feira, 29 de outubro, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. O reino de Deus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Lucas 13, versículo 21. Vamos começar com uma aula de culinária, mas não se espante. Vamos aprender a fazer pão, como no tempo de Jesus. Só assim poderemos entender melhor a comparação que ele fez com o reino de Deus. É bom lembrar, no tempo de Jesus não havia padaria. O pão era feito em casa e era feito pelas mulheres. A farinha para o pão precisava ser preparada na hora. Não havia fermento químico, nem fogão e forno a gás. Mas tudo bem. Vamos começar separando os grãos para fazer a farinha. A farinha de cevada era mais barata do que a do trigo. Logo, a maior parte do povo fazia o pão de cevada. Pegue uma peneira, coloque nela uma boa porção de grãos de cevada ou de trigo. Sacuda bem a peneira para os talinhos, as pedrinhas, os grãos diferentes aparecerem. Vá sacudindo, catando, limpando a sua porção de grãos. Agora, triture tudo nas pedras de moer, na mó. São 2 pedras achatadas e você põe o grão entre elas e vai rodando a pedra de cima. Precisa de jeito e de força também. Triturando os grãos, vai aparecendo a farinha. É meio grossa, não se preocupe, é integral mesmo. Agora, ponha 3 porções de farinha numa vasilha de argila e um pouco de água e comece a misturar com as mãos. Isso. Cansou? Ponha o fermento agora. O fermento é um pouco de massa fermentada, chamada massa velha, guardada em outra ocasião. Misture tudo e com paciência vá amassando até pegar uma boa ligadura. É como fazem os pizzaiolos de hoje, preparando a massa para a pizza. Tudo pronto? Separe logo um pouco de massa fermentada para guardar. Será o fermento do pão de amanhã. Achate as 2 porções como se fosse uma pizza. Deixe a massa descansar. Depois ponha no forno de lenha para assar. Cuidado para não se queimar. Ponha para assar dentro de um recipiente de argila. Lembre que o pão não era para comer só de manhã. O pão era o alimento principal para todas as refeições. Deu trabalho, não foi? Não se preocupe, amanhã tem mais. Todo dia a mulher precisa fazer o pão. Foi assim que Jesus fez uma comparação simples. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Agora você já sabe que não é tão simples assim. Fazer pão não é uma coisa banal. É uma atividade vital, uma rotina muito importante para a família. Nessa parábola de Jesus, nós vamos ficar atentos a 3 pontos. O fermento não é a massa. O fermento é misturado na massa. O fermento leveda a massa. O fermento não é a massa, é uma porção menor, diferenciada. É o ingrediente que se incorpora à massa. O reino de Deus é a obra de Deus entre nós, por meio de Cristo, nos comunicando vida e salvação. O reino não é a massa, é o fermento. O evangelho é fermento na massa. Cristão não é massa, é fermento. Tem uma missão no meio do mundo. O fermento é misturado na massa. O fermento precisa ser misturado na massa para fazer efeito.
O Evangelho precisa permear a vida das pessoas. Sem isso não leveda, não influi, não transforma. E não é só colocar o fermento, dar uma mexidinha e deixar para lá. Assim se faz com o fermento químico. A mistura do fermento, a massa fermentada, nas outras 3 porções de farinha é trabalhosa, demorada. Exige paciência, habilidade, perseverança. A mulher fica socando, amassando a massa por um longo tempo até a massa chegar ao ponto. Aí se põe a massa para descansar um pouco e ser colocada no forno. Sem a paciência da mulher que faz o pão, não se produz mudanças no mundo. O fermento leveda a massa. O reino veio para melhorar o mundo, para transformá-lo. O Evangelho é uma força de mudança, de transformação. É um fermento bom no meio da nossa sociedade. Não pode ser anulado e virar farinha como os outros. Assim, deixa de realizar a sua missão. Não pode se afastar da sociedade, se ausentar do mundo. Assim não faz o efeito pelo qual é fermento. Vamos guardar a mensagem de hoje. Jesus comparou o reino de Deus com o fabrico artesanal do pão pelas mulheres do seu tempo. O reino produz mudanças no mundo como o fermento que leveda a massa. Essa fermentação do mundo pelo Evangelho vem pelo serviço dedicado dos pequenos, representados pelas mulheres. O fermento não é a massa. Se não for bem misturado, se não entrar na vida das pessoas, não fermenta nada. O reino de Deus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Lucas 13, versículo 21. Cinco segundos para você pedir a Deus a bênção para o seu dia. Senhor Jesus, Teu reino é o bom fermento a levedar a nossa vida, as estruturas sociais, o mundo. E nós somos agentes desse reino como fermento transformador da realidade. Dá-nos, Senhor, a graça de compreender e viver Teu Evangelho, sustentados por Tua graça e por Teu Santo Espírito. Seja bendito o Teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça, porque vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos praticar a palavra que meditamos hoje. Só para você recordar esse evangelho, pergunte hoje a quem faz a sua comida que tipo de fermento usa em bolos ou outras massas. Hoje você vai escutar Quem Me Tocou, com a participação da cantora Elba Ramalho. É mais uma faixa do meu EP Confiar em Deus. A gente se encontra às 10 da noite no Facebook.